Meus irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Jesus Cristo. Primeiro domingo do Advento do ano C. É com muita alegria que venho lhe trazer a palavra de Deus que nos é proposto pela liturgia deste domingo. O Evangelho que vamos refletir é de São Lucas, capítulo 21, versículo 25 a 28, de 34 a 36. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, a aflição e a angústia se apoderarão das nações pelo bramido do mar e das ondas. Os homens definharão de medo, na expectativa dos males que devem sobrevir a toda a terra. As próprias forças dos céus serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem com grande glória e majestade. Quando começarem a acontecer essas coisas, reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer, com a embriaguez e com as preocupações da vida, para que naquele dia não vos apanhe de improviso, como um laço cairá sobre aqueles que habitam a face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, e orai a fim de que vos torneis dignos de escapar a todos esses males que hão de acontecer e de vos apresentar de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. Começamos hoje o novo ano litúrgico. Os primeiros 4 domingos formam o tempo do Advento. Como os 4 domingos precedem o Natal, é fácil imaginar quem está para vir. É Jesus, Filho de Deus, que nascerá em Belém. E nessas 4 semanas, a Igreja recorda também a segunda vinda de Cristo, no fim dos tempos, como juiz e Senhor. Na verdade, os dois fatos se aproximam muito, porque o primeiro celebra o nascimento do Filho de Deus no tempo. O segundo celebra o nascimento da criatura humana para a eternidade. O primeiro acontece por causa do segundo, e o segundo acontece por causa do primeiro. Por isso, o Advento tem um forte tom de espera e de chegada, tanto da parte de Deus quanto da parte da criatura humana. Celebramos a esperança
e a chegada de Jesus dentro da história e celebramos a esperança e a chegada da criatura humana no céu. Nas duas esperas e nas duas chegadas se misturam inseparavelmente o divino e o humano, o tempo e a eternidade, o Criador e a criatura. E nesse ano, meus irmãos, nesse ano novo que nós estamos iniciando a liturgia, ano litúrgico desse 2000, que antecede à frente 2019, é chamado Ano C. Nós leremos aos domingos o Evangelho de São Lucas. E nós sabemos que São Lucas é um discípulo interessado em mostrar a obra e a pessoa de Jesus, de quem se tornou fã e seguidor entusiasta. Por isso, meus irmãos, nós vamos juntos caminhar cada vez mais e mais juntos com o Evangelho de São Lucas aos domingos. Este grande admirador de Cristo, este grande fã, que ele possa interceder a Deus por nós, para que nós possamos também ser fã de nosso Senhor. E, olhando para o Evangelho que nós acabamos de ouvir, que é narrado pelo próprio São Lucas. Vejamos bem aí, entre os capítulos 34 e 36 de São Lucas, que ele vai dizer: velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer, com a embriaguez e com as preocupações da vida, para que aquele dia não vos apanhe de improviso, como um laço cairá sobre aqueles que habitam a face de toda a terra. E ainda continua dizendo: vigiai, pois, em todo o tempo, e orai, a fim de que vos torneis dignos de esperar a todos estes males que hão de acontecer, e de vos apresentar de pé diante do Filho do Homem. E nós apercebemos que Jesus adverte-nos contra a dureza de coração que nos leva a viver como se Deus não existisse e como se nós nunca a fôssemos encontrar na eternidade. Jesus pede vigilância e que rezemos. A oração é, antes de tudo, espera. Consiste em dizer, dia após dia: vem, Senhor, vem para os homens, vem para todos nós,
vem para mim mesmo. Há gestos, meus irmãos, que fazemos por causa de Cristo e que se tornam oração. O perdão, a reconciliação, a luta pela felicidade conjugal ou um celibato oferecido a Deus. Esses sinais e tantos outros nada mais são do que uma linguagem dirigida a Cristo. Mostram-lhe o nosso amor. À medida que a nossa oração é vida e que toda a nossa vida vai assumindo a força da oração de Cristo. Permanecemos vigilantes. Chegará o momento em que a nossa esperança se transformará em realidade e a nossa oração em puro amor. Por isso, a oração deve ser sempre à espera daquele que será tudo para todos e não fuga ou a projeção de nós mesmos. Os temas da vigilância e da oração estão intimamente ligados e são um apelo constante da mensagem cristã. Um filho de Deus não é um desatento. Vivendo a fé, meus irmãos, pode-se entender como a oração e a vigilância são importantes. São duas concretas manifestações do nosso amor e da nossa esperança. Permanecemos na santa paz de Deus. Adélio Francisco. Um bom domingo a todos. Que nosso Senhor continue abençoando a cada um de nós cada vez mais. Amém.